A única coisa da qual eles podem me acusar é de ter feito um cemitério em casa, sem licença para isso. Não vou assumir nenhum desses crimes. Eu não me sinto culpado. Você sabe, não havia outro caminho. Vocês me culpam por minha coragem. Mas algumas pessoas merecem morrer. E vocês sabem disso. Eles eram invisíveis desde sempre e eu os enterrei. Criei uma memória para eles. Essa não é uma carta de confissão. É uma homenagem. Eu voltarei a matar. E vocês terão mais uma história para contar. É como se existisse algo dentro de mim. Eu sou um bom sujeito. Mas ele, o Jack, não gosta da forma que esses garotos me olham. Bem, veja só você. Nunca quis matar ninguém? Não seja hipócrita. Você não é santo e nem melhor do que eu. Você já tirou a vida de alguém com as suas próprias mãos ou com o silêncio? Quase sempre, o silêncio mata muito mais. Escrito por Hal Wilson, baseado numa história real. O Palhaço Assassino. A mãe de George Lucas, um jovem de 15 anos, foi buscar o filho e espera impaciente o seu retorno. Ele trabalha em uma farmácia e naquele dia avisou a mãe que se atrasaria, pois antes de ir para casa com ela, iria ao encontro de um empreiteiro que lhe oferecia um novo emprego. George sabia que a mãe havia preparado um bolo de aniversário e disse que logo voltaria. Ela torce para que o filho se saia bem na entrevista. Enquanto olha os ponteiros do relógio, ela circula pelas prateleiras da farmácia. O tempo passa e ele não volta. Depois de 3 horas de espera, a mãe, desesperada, resolveu procurar a polícia. As investigações levariam as autoridades ao encontro de um dos serial killers mais emblemáticos da história, o Palhaço Assassino. O empreiteiro que havia oferecido uma suposta vaga de emprego se chamava John Wayne Gacy. Depois de uma intimação, ele negou qualquer relação com o jovem desaparecido. Gacy era um jovem acima de qualquer suspeita. Conhecido pela simpatia e pela caridade, se fantasiava de palhaço e fazia a felicidade de crianças em festas e eventos beneficentes em hospitais. Mas ainda assim, depois de uma luta burocrática, a polícia conseguiu uma ordem de busca. Em sua casa encontraram sedativos, objetos sexuais, um livro de endereços, cartas sem destinatários e outros itens suspeitos. Logo, a polícia descobriu o mais completo arsenal de instrumentos de tortura. Mas jamais imaginaria a proporção do que estava por vir. Gacy foi o responsável por 33 vítimas de tortura e assassinato, incluindo George, cujo corpo foi desovado em um rio. No chão de sua casa, encontraram dezenas de corpos em covas rasas, cobertos de cal para evitar a decomposição. Gacy entregou à polícia um mapa detalhado que indicava 27 corpos enterrados ali. Com requintes de crueldade e sadismo, o palhaço assassino se revelava para o mundo. Heitor, um estudante de 23 anos, contava com a sorte à beira da estrada. Não era a primeira vez que o motor do seu carro lhe deixava na mão. A rua, por um instante, pareceu deserta. Foi quando o ronco de um Oldsmobile preto quebrou o silêncio. No volante, um homem gordo e aparentemente simpático. Ele ofereceu carona e disse que o levaria até o mecânico mais próximo. Heitor aceitou.
O motorista era comunicativo e de expressões leves, logo conversaram sobre assuntos diversos. A conversa se arrastava enquanto o céu escurecia. E antes que Heitor pudesse se questionar sobre o estranho trajeto, o homem, agora com um olhar de ódio, o agarrou, colocando em seu nariz um trapo encharcado com clorofórmio. Imediatamente ele perdeu a consciência. Como quem acorda de um sonho, ele despertou no dia seguinte no leito de um hospital, sem a menor ideia de como chegou ali. Em seu corpo haviam queimaduras, hematomas e lacerações em sua pele. Pouco se recordava do dia anterior. Ele se lembra de um homem gordo, vestido de palhaço, estava seminu em uma sala escura. As risadas antecediam o momento em que era obrigado a cheirar mais clorofórmio e perdia os sentidos. Essas foram as vagas lembranças que restaram. Heitor foi a única vítima sobrevivente ao ataque do palhaço assassino. Além dos fortes efeitos que a droga causou em seu corpo, a extrema violência e os abusos sexuais que sofreu, os seus braços foram amputados. E aquele era só o primeiro capítulo de um ritual insano. Um palhaço pode se dar bem somente como um assassino. John Wayne Gacy. O serial killer que inspirou essa história é John Wayne Gacy, um assassino frio e inteligente. Em seus depoimentos para a polícia, John Gacy apresentava transtorno de personalidade. Para ele, existiam 4 Johns: o empreiteiro, o palhaço, o político e o assassino, chamado por ele de Jack Hanson. Por muitos especialistas, ele foi considerado portador de uma personalidade fronteiriça, sociopata, narcisista e mentiroso patológico. Nenhum dos psiquiatras achou que ele era incapaz de ser julgado. Para aqueles que o conheciam, John Wayne era um homem bastante agradável e educado. Mas em seu interior se escondia um monstro cruel, capaz dos mais aterrorizantes crimes. Buscava suas vítimas nos arredores da cidade. Normalmente procurava jovens rapazes e, depois de sodomizá-los e abusá-los sexualmente até que os seus corpos não respondessem mais, ele então os enterrava em sua sala. Ele organizava grandes festas em seu jardim, ali mesmo, no lugar onde também escondia os corpos. Entre os convidados se comentava 2 coisas: como era gentil aquele homem e o cheiro podre que exala de sua casa. No próximo vídeo, você vê aqui mais histórias como essa. Mas não se esqueça, os psicopatas estão em todo lugar. E às vezes do seu lado, às vezes dentro da sua casa. Conhecer suas mentes é sim uma forma de se defender. Baseado em fatos reais, o palhaço assassino.